Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? No finalzinho do primeiro semestre aí, nós tivemos muitas avaliações que caíram exatamente no dia das nossas aulas e ficou para trás aí um conteúdo muito importante no volume 2 do livro de vocês, no livro de atividades, volume 2, página 31, que diz respeito à concordância verbal. E nós vamos aproveitar esse momento e colocar aí as nossas atividades em dia. Então, o que vem a ser esse conteúdo aí relacionado à concordância verbal? Onde a gente vai tratar da concordância do verbo com o sujeito. Então, nós temos aí na página 31 quadros ilustrativos referente a essa matéria. Então, olha, nós temos aí a primeira concordância do verbo com o sujeito simples, ou seja, o sujeito que possui apenas um núcleo. Quando eu tenho a concordância do verbo com o sujeito simples, né, significa que esse verbo vai concordar em número e pessoa com o sujeito simples. Aí eu tenho um exemplo. Eu farei uma viagem, então eu tenho aí o núcleo do sujeito eu, que ele é da primeira pessoa do singular, logo o verbo vai flexionar tal qual esse sujeito, né? Farei. E o segundo exemplo, eu tenho a primeira pessoa, mas já é do plural, nós, e o verbo vai concordar, né, em número e pessoa, então ficará faremos. Isto quando a concordância é com o sujeito simples. Agora nós vamos ver quando a concordância se dá com o sujeito composto. Vamos lá então? Então, eu tenho aqui 3 tipos de concordâncias que nós vamos trabalhar. Quando eu tenho núcleo do sujeito ligado por I, sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes, e núcleo do sujeito que há o ou nem. Vamos começar primeiro pelo núcleo do sujeito ligado por I. Então, vamos lá. Verbo posicionado depois do sujeito composto. Ou seja, quando o verbo está posicionado depois do sujeito, eu tenho aquela ordem direta da oração. Sujeito, verbo e complemento. Estão lembrados? Nós já estudamos isso. Quando eu tenho esta frase, então, na ordem direta, e eu tenho aí o sujeito composto, né, ligado por I, esse verbo ele vai flexionar normalmente, concordando, né, com os dois núcleos. Olha como que eu tenho a frase aqui. Prédio e casas compõem o cenário. Ou seja, esse verbo compor, ele está concordando com os 2 núcleos do sujeito que está antecedendo ele. Mas se eu tenho o verbo posicionado antes do sujeito composto, que nós estudamos anteriormente, que essa é a oração que vai estar na ordem inversa. Por quê? Primeiro está vindo aqui o verbo. Então, como que eu vou fazer essa concordância? Olha, compõe o cenário, prédio e casas. Esse verbo, ele pode ter 2 formas de concordar. Se ele tiver antes desse sujeito composto, ele vai concordar ou com todos, né, prédio e casas, ou apenas com o primeiro, com o que está mais próximo desse verbo, ok? E quando eu tenho um sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes? Como assim pessoas gramaticais diferentes? Quais são as pessoas verbais que nós já estudamos? A primeira pessoa diz respeito a eu, a segunda pessoa ou nós, né? Seja ela do singular ou do plural. A segunda pessoa diz respeito a tu ou vós. E a terceira pessoa diz respeito a ele e ela, ou eles e elas. Então, essas são pessoas gramaticais diferentes. Então, quando um dos núcleos é a forma eu ou nós, esse verbo automaticamente vai flexionar aí na primeira pessoa do plural. Olha, eu e Camila faremos uma festa. Esse verbo está concordando na primeira pessoa do plural porque o eu aqui, ele predomina todas as vezes. Eu posso ter um sujeito
com vários núcleos, mas se tem aí o eu ou o nós, automaticamente esse verbo já vai para a primeira pessoa do plural, que nós estamos trabalhando aqui com o sujeito composto. Aí, se não tem o eu, se esse sujeito aí, se esses núcleos do sujeito são formados pela segunda pessoa e terceira, o verbo vai ficar na segunda ou vai para a terceira. Aí não vai influenciar nesse caso aí, tá bom? O que influencia quando eu tenho um pronome que se refere aí à primeira pessoa, logo o verbo automaticamente também vai para a primeira pessoa. E quando eu tenho aí núcleos do sujeito em que há o ou nem, aí quando isso acontecer e der a ideia de exclusão, aí o verbo vai ficar no singular. E quando não der ideia de exclusão, o verbo vai aí permanecer no plural, concordando com os dois núcleos. Olha, Ana ou Maria fará o bolo. Uma delas só vai realizar a ação de fazer o bolo. Então, o verbo tem que ficar no singular, porque aqui ele é excludente. A ideia aqui é de exclusão. Agora, olha a de baixo. Flores ou frutos podem compor a mesa do Natal. Aqui tanto faz. Pode ser um, pode ser outro, pode ser os dois. Eles podem compor a mesa do Natal. Então, aqui não há ideia de exclusão, e sim de soma. Aí o verbo fica no plural. Então, sobre a concordância, é isso que está aí no livro de vocês. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar uma olhadinha nas atividades que tem aí adiante. Nós temos aqui um texto que está na página 32. E nós temos as questões aí 1, 2 e 3 que diz respeito à interpretação de texto. Isso vocês podem fazer sozinhos, porque esse vídeo aqui é exclusivo para tratar da concordância verbal, tá bom? Então, nós não vamos tratar das questões 1, 2 e 3 aqui, tá? Vamos, então, para as questões aí da página 33. Na página 33, nós temos o seguinte, ó. Nas frases a seguir, os verbos concordam adequadamente com o sujeito, exceto em uma delas. Uma das opções, então a gente vai encontrar uma em que o verbo não está adequadamente concordando com o sujeito. Vamos para a letra A. Na maioria das vezes, o problema é o desgaste do anel de borracha, conhecido como courinho. Então, nós temos aqui, o núcleo, do sujeito, que é problema, e eu tenho o verbo ser. Então, eu tenho um verbo no singular concordando com o núcleo apenas, com o sujeito simples. Então, está correta a letra A. Agora, olha a letra B. Outra dica é trocar as torneiras comuns com sensores automáticos que controlam a quantidade de água. Então, aqui nós temos, as torneiras comuns com sensores automáticos que controlam. Então, eu tenho o verbo aqui, no plural, o verbo controlam, concordando com torneiras, então, eu tenho um sujeito simples que está concordando aí com o verbo. E eu tenho um outro verbo anterior aqui ainda, outra dica. Ou seja, eu tenho um núcleo aqui do sujeito, que é dica no singular, e aí eu tenho o verbo de ligação também no singular, então está correto. Agora, vamos observar a letra C. Vasos sanitários que têm caixas de água acopladas gasta em média 12 litros de água a cada descarga. Eu tenho aqui dois verbos, olha, vasos sanitários que têm. Então, esse verbo ter, ele está flexionado corretamente, porque ele está no plural, concordando com vasos sanitários. Então, vamos ver. Esses vasos sanitários que têm caixas de água acopladas, gasta? Não, aqui o verbo não pode estar no singular. Ele tem que estar no plural. O vaso sanitário que gasta em média 12 litros de água a cada descarga. Então, ele tinha que estar no
plural, concordando com o núcleo que está bem afastado, mas não deixa de ser o núcleo, né? Então, a resposta aqui incorreta seria a letra C, tá bom? Então, vamos para a questão número 5 agora. Leia essas frases. Faça manutenção. Chame um técnico para consertá-la. Dê descarga só quando necessário. Não use à toa. Aí está perguntando, a concordância dos verbos no modo imperativo está adequada? Por quê? Aí você vai lembrar, né, que o verbo no modo imperativo significa aí que é sempre relacionado à segunda pessoa. Por quê? Ó, faça, quem faça? Você. Chame, quem chame? Você. Dê descarga, quem vai dar descarga? Você. Use, quem vai usar? Você. Então, aqui, todos os verbos estão concordando, né, com o sujeito da frase, que é você, apesar de ambas serem sujeito oculto, ambas estão corretas, porque está concordando com o núcleo aí, né, do sujeito que está oculto, mas esse núcleo é você. Portanto, os verbos estão todos no singular, está correto. Vamos para a questão número 6 agora. Ainda na página 33. Leia as frases a seguir e assinale a alternativa correta no que diz respeito à concordância verbal. Aí eu tenho um banho de 5 minutos, já são suficiente. O mesmo vale para quem faz a barba. Aí nós vamos marcar a opção correta aí em relação à concordância verbal. Os verbos nas duas frases concordam adequadamente com o sujeito? Qual é o sujeito da primeira? Um banho de 5 minutos. Qual é o sujeito da segunda? O mesmo. Então, na número 1, você vai observar que o sujeito aqui, ele é um sujeito que possui apenas um núcleo. Então, eu estou tratando de sujeito simples. Então, por que o verbo está no plural? Será que está correto? Não está correto. E o mesmo, aqui, eu tenho um sujeito simples também. Por que o verbo está no plural? Está correto? Não. Então, qual opção eu marcaria aqui? Nas duas frases, os verbos deveriam estar no singular, concordando com o núcleo do sujeito, que eu estou tratando aqui de sujeito simples, ok? Vamos lá para a questão número 7 agora. Leia as frases a seguir e preencha as lacunas com o verbo entre parênteses. Agora eu tenho minha irmã e eu. Eu estou tratando de sujeito simples agora? Não! Eu estou tratando de um sujeito composto e esse sujeito composto, ele possui pessoas gramaticais diferentes e o eu está incluído. Quando o eu está incluído, qual é a única possibilidade aqui do verbo flexionar? O verbo vai ficar na primeira pessoa do plural. Então, minha irmã e eu, como que vai ficar o verbo fechar aqui? Vai ficar na primeira pessoa do plural, então vai ficar fechamos. Aqui a mesma coisa. Se eu estou incluído, logo o verbo reaproveitar vai estar também na primeira pessoa do plural, porque nós estamos tratando aqui de sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes. O mesmo vai acontecer com a letra C e com a letra D, ok? Vamos para a próxima, então? Questão número 8, ainda na página 33. Que regra de concordância foi aplicada nas frases a seguir? O vizinho e seu irmão varrem a calçada e o quintal para deixá-los limpos. Minha irmã e eu usamos bacias para lavar roupa. Nos dois casos, nós estamos tratando aqui de sujeito composto, porque ambas as frases possuem cada uma mais de um núcleo. Qual é o sujeito da primeira frase? O vizinho e seu irmão. E qual é o sujeito da segunda? Minha irmã e eu. Aí está perguntando, que regra de concordância foi aplicada nas frases a seguir? O verbo aí, ele foi para o plural por quê? Porque ele está posicionado primeiro depois do sujeito composto, conforme nós vimos lá anteriormente, né? No primeiro caso, ele está concordando aí, né, com o sujeito composto, o vizinho e seu irmão, varrem. E no segundo caso, ele está concordando aí, né,
com o que nós vimos lá anteriormente. Quando eu tenho pessoas gramaticais diferentes e eu tenho aí o pronome pessoal eu, logo o verbo só tem uma maneira de ser flexionado, que é na primeira pessoa do plural, tá bom? Vamos para a questão número 9. Agora, essa questão 9 já vai estar lá na página 34 do seu livro de atividades. Vamos lá? Leia as frases a seguir e reescreva-as de modo que fique com o sujeito composto. Aí você vai trocar o eu aqui, você vai colocar um sujeito composto além do eu. Então, você pode colocar aí minha irmã e eu, minha mãe e eu, só que nós vamos flexionar aí, né, esse verbo na primeira pessoa do plural. Independente de quantos núcleos você vai colocar nessa frase aqui, esse verbo vai ser flexionado na primeira pessoa do plural, porque vai ter aqui o pronome pessoal eu. Agora aqui, ele fecha o registro enquanto se ensabou no chuveiro. Agora, se você vai colocar um outro sujeito aqui, ele e sua irmã, aí então nós temos aí dois núcleos, nós estamos tratando agora de um sujeito composto, esse verbo vai flexionar. Ele e sua irmã fecham, vai para o plural. Aí está perguntando o que aconteceu com os verbos das duas frases. Eles flexionaram no plural de acordo com o sujeito composto ao qual eles se referem, tá? Então, é desse jeito que você responderia aí a questão número 9. Agora, observe a questão número 10. Nós vamos completar aí as orações com o verbo indicado entre parênteses. Lembrando que todos vão estar no modo imperativo. Aí a gente vai prestar atenção às pessoas verbais às quais elas se referem, tá bom? Então, vamos lá. Nós queremos agora na terceira pessoa do singular. Esse verbo vai estar flexionado na terceira pessoa do singular. E se está no modo imperativo, como que eu vou dizer? Diminua. Agora, eu quero o economizar na primeira pessoa do plural. Então, eu e mais alguém vamos exercer aí, né, a ação de economizar. Aliás, vamos obedecer a uma ação de economizar, né? Então, como que a gente vai flexionar esse verbo? Economizemos água. Eu estou dando ordem para mim, para a pessoa que está aí ao meu lado. Nós vamos economizar? Não, economizemos água. Agora, para a segunda pessoa do singular, ainda no modo imperativo, para o verbo fechar. Feche a torneira! E agora, ajude na terceira pessoa do plural. Ajudem um planeta. É assim que vai ficar, então, a questão número 10, ok? Vamos a... Ui, passou muito. Agora, vamos para a questão número 11. Olha, os verbos concordam em número e pessoa com o sujeito. Caso o sujeito seja alterado, o que acontece com o verbo? Escreva as frases, alterando o sujeito e fazendo as devidas adequações. Então, mais uma vez, você vai alterar o sujeito aí, né, para fazer as adequações necessárias. Eu tenho aqui um sujeito oculto. Gastei 120 litros de água lavando louça durante 15 minutos. Vamos colocar aqui que quem gastou não foi eu, fomos nós. Nós? Como que vai ficar o verbo? Gastamos. Agora, minha irmã gastou 40 litros. Eu tenho aqui minha irmã, que é um sujeito simples, né, na terceira pessoa do singular, tanto que o verbo está também na terceira pessoa do singular. Agora, vamos colocar aqui um sujeito composto. Vamos colocar minha irmã e sua mãe. Agora, eu tenho aí dois núcleos. Então, e esses núcleos do sujeito estão na ordem direta. Logo, eu tenho aí sujeito, depois o verbo. Então, ele só vai concordar com o todo. Então, vai ficar minha irmã e minha mãe gastaram. Agora, minha mãe gastou 220. Agora, se eu colocar aqui minha mãe e eu, como que vai ficar essa forma verbal? Só existe uma maneira, né? Se eu tenho eu aí, o verbo obrigatoriamente tem que ser flexionado aí na primeira pessoa do plural. Então, minha mãe e eu gastamos. Agora, eu tenho aí a frase nós gastamos. E se eu não quero falar que fomos nós que gastamos, eu quero falar que foram vocês.
Como que nós vamos escrever essa frase aí? Vocês gastaram? Então, eu vou adequar o meu verbo de acordo com os núcleos dos meus sujeitos, ok? Observe agora que nós vamos ter aí um textinho, né? Ainda na página 34, finalizando na página 35, e posteriormente as questões 12 e 13 diz respeito à interpretação de texto. Conforme eu disse para vocês anteriormente, esse não é o propósito do vídeo. O vídeo aqui tem um propósito de nós tratarmos de concordância verbal, tá bom? Então, nós vamos pular, vocês façam uma leitura aí, né? E façam a interpretação de vocês. E nós vamos lá para a questão número 14. Leia as frases na página 35 já, tá bom? Leia as frases a seguir e corrija aquelas que apresentam um erro de concordância. Olha, vamos lá então? Presta atenção. Apenas o aumento de 1 grau são suficiente para modificar profundamente certas espécies. Então, eu tenho aqui o sujeito aumento de 1 grau. Eu preciso colocar esse verbo no plural? Eu não preciso, não é? Então, como que eu vou corrigir aqui? Apenas o aumento de 1 grau é suficiente. Eu vou colocar o verbo no singular, concordando com o núcleo do meu sujeito, né? Que no caso aqui é aumento. Com 1 grau a mais, aumentaram a população de briozoários. Aí eu faço a pergunta aqui para saber quem é o núcleo do sujeito. Quem foi aumentado? A resposta que eu tenho é a população de briozoários. E qual que é o núcleo desse sujeito, a população de briozoários? O núcleo é a palavra população. Lembrando que o núcleo do sujeito é sempre aquela palavra que está sozinha ou então acompanhada de um artigo. Nunca uma palavra preposicionada vai ser o núcleo do sujeito. Então, se é a população, o verbo tem que concordar. Então, vai ficar aumentou a população de briozoários. Agora, olha a questão número 3. Vamos lá? Na Antártica, em março, a quantidade de alimento disponível e a temperatura ambiente diminuem. Eu tenho aqui 2 núcleos do sujeito, eu tenho um sujeito composto, ainda seguido aí, né, da palavrinha e. Lembra que nós vimos quando o sujeito quando eu tenho núcleo ligados por e o verbo, ele vai flexionar no plural se eu estiver a frase na ordem direta. Ele vai flexionar, ele pode ficar no plural ou concordar com o primeiro núcleo se ele estiver na ordem inversa. Mas nós temos o que aqui? Vamos lá para a questão número 14. Olha, a quantidade de alimento disponível e a temperatura ambiente diminuem. Eu tenho primeiro o sujeito, depois o verbo. Então, ele vai concordar com o conjunto. O verbo vai ficar no plural do jeito que está aqui, tá certinho. Então, a única que não tem aqui que fazer adequações é a frase 3, ok? Vamos, então, agora para a questão número 15. Preencha as lacunas das orações a seguir, empregando adequadamente o verbo entre parênteses. Então, vamos lá. Olha, nem eu, nem você. Então, nós temos 2 núcleos aqui. Como que vai ficar o verbo poder? Vai ficar podem. Agora, nem a Antártica, nem o Ártico. Mais uma vez, eu tenho aqui, né, 2 núcleos, então eu vou concordar com os 2. Nem a Antártica, nem o Ártico estão livres do aquecimento. Só lembrando que aqui os 2 núcleos aqui, nem eu, nem tu, da ideia aqui, né, de adição. Nenhuma de nós podemos. Agora, o cientista ou os pesquisadores, agora nós vamos usar o verbo planejar. Aí vai ficar reproduzir este experimento, particularmente no Ártico. Olha, tanto o cientista ou os pesquisadores. Ou um ou outro, ou os 2 podem fazer isso, entendeu? Não tem ideia de exclusão aqui. Se não tem ideia de exclusão e sim de adição, o verbo vai permanecer no plural. Então, vai ficar
planejam. Agora, todo conhecimento, toda tecnologia, eu tenho o I aqui, eu não tenho o conectivo I entre conhecimento e tecnologia. Então, o verbo vai flexionar de acordo com o mais próximo. Todo conhecimento, toda tecnologia deve se voltar para as relações de causa e efeito, tá? Então, é assim que vai ficar. A 16. Por que nas frases a seguir a forma verbal em destaque está no plural? Aí você vai justificar para mim, tá bom? Aqui no caso, nós temos, né, o nem ou o ou, que nós vimos lá no início das nossas aulas. Lembra quando eu tenho sujeito ou nem e eles não dão ideia de exclusão? Olha, quando eles não dão ideia de exclusão, o verbo fica no plural. E é isso que acontece aqui. Olha, nem eu nem você contestamos a diferença nas comunidades animais da Antártica, ou seja, nenhum de nós dois. O cientista ou os professores confirmaram. Então, tanto um quanto o outro podem fazer isso. Então, dá a ideia aqui de não exclusão. Então, no que refere à concordância verbal, é isso, meus queridos. Eu espero que vocês façam bom uso dessa aula, voltem aí no livro 2 de vocês e façam essa atividade, tá bom? Conhecimento nunca é demais. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus.